Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E, estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram dois varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai vós de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se, então, das suas palavras, e, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago. Também as outras que estavam com elas relataram estas coisas aos apóstolos. E pareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres, e não lhes deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se, admirando consigo o que havia acontecido. Nesse mesmo dia, ia dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e ia comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que ele lhes perguntou: Quais? Disseram-lhe: As que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é, também, que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinha tido uma visão de anjos que dizia estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não ouviram. Então ele lhes disse: Honércios e tardos de coração para que crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, quando se aproximaram da aldeia para onde iam. Ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou,
e, partindo-o, lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles, e disseram um para o outro: Porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Realmente o Senhor ressurgiu, e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho, e como se lhes fizeram conhecer no partir do pão. Enquanto ainda falava nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Ele, porém, lhes diz: Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhes a mão e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhe disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou fora, até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles, e foi elevado ao céu. E, depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Lucas, capítulo 24,